Na última sexta-feira, estava gravando um vídeo aqui para o nosso canal e passou uma ambulância com a sirene muito alta. Aí vocês imaginam o que aconteceu. Aquilo que acontece quando estamos fazendo algo e somos interrompidos. Fiquei estressado, fiquei irritado com aquilo, interrompi a gravação com aquela raiva, né, que a gente fica. E depois eu voltei a gravar, concluí o vídeo, postei, mas aí comecei a refletir, comecei a pensar sobre o ocorrido e comecei a sentir certa vergonha e culpa, porque eu pensei, estava passando uma ambulância com uma sirene ligada, alguém grave ali dentro, né? Certamente de repente ia algum doente ali em estado de muita urgência, e eu preocupado apenas, né, com a gravação do vídeo. Eu poderia gravar a qualquer momento aquele vídeo, poderia apenas ter esperado passar e gravar o vídeo. Mas não, fiquei irado pensando, olha, 24 horas do dia para essa ambulância passar, e vai passar justamente agora que eu estou gravando o nosso vídeo para o nosso canal. Eu não deveria ter agido assim. E eu comecei a me sentir culpado, pensando, quem, quem será que estava ali dentro daquela ambulância? Qual o estado? Será que a pessoa sobreviveu ou não? E aí eu comecei a orar, pedindo ao Senhor para que, se possível, socorresse aquela vida, visitasse aquela vida com um socorro. Então eu comecei a orar para que o Senhor socorresse aquela vida, se ainda houvesse tempo. Mas o Espírito Santo me levou a uma reflexão. Eu comecei a pensar, no auge da minha vergonha ali, pela atitude que eu tinha tido, pensando apenas no meu próprio bem-estar, ou apenas no meu próprio, na minha própria realização ali de terminar aquele vídeo, postar o vídeo no canal, de forma muito egoísta. Mas o Espírito Santo me levou a refletir o quanto realmente nos falta de empatia, o quanto realmente a nossa sociedade carece de empatia. Tá certo, no Novo Testamento grego não aparece o termo empatia em grego, não aparece. Mas, mesmo assim, esse é um conceito que tem muita relação com os ensinamentos de Cristo. E fiquei pensando que devemos mesmo aprender com Cristo e que Cristo desenvolva dentro de nós empatia. E o que é empatia? A palavra grega empatia, no grego a palavra é empatheia. E en significa o em, como em português, que é a ideia de lugar, né? Estar em casa. E também o em significa dentro. Então juntou em, mas a palavra, né, do termo patos. Patos em grego significa sentir, aquilo que você sente, aquilo que você experimenta, aquilo que, por isso que também a palavra significa paixão, emoção, sentimento, aquilo que você experimenta ou sofre dentro de você. Então juntou a palavra, a preposição dentro, com patos, que significa o sentir, o que você sente. Então, ao pé da letra, a palavra significa sentir dentro ou sentir em. O que é empatia, então? É
nós sentirmos em lugar do outro. Nós nos colocamos no lugar do outro para sentir aquilo que ele está sentindo naquele momento, para compartilhar aquelas emoções, aqueles sentimentos. Ou seja, então, sentir no lugar do outro. Para quê? A palavra também significa sentir dentro. Ou seja, é o exercício de nos colocarmos no lugar do outro para sentirmos dentro de nós o que o outro está sentindo. Para sentirmos dentro de nós, vivenciarmos dentro de nós as emoções, os pensamentos que o outro está vivendo dentro de si. Isso é empatia. E no nosso egoísmo, no auge do nosso egoísmo, nós nos preocupamos somente com nós mesmos. Por exemplo, eu fiquei preocupado apenas em gravar o meu vídeo, pensando apenas no meu próprio objetivo e não parei para pensar naquela pessoa que passava ali, né? Muito provavelmente, né? Alguém estava ali dentro daquela ambulância, em estado grave, mas eu não pensei no bem-estar dessa pessoa. E quantas vezes nós somos assim, meus irmãos e minhas irmãs? Pensamos só no nosso próprio benefício, esquecemos de pensar no bem do outro. Penso apenas no meu próprio bem-estar, mas não penso no bem-estar do outro. Penso no que eu estou sentindo, mas não penso no que o outro pode estar sentindo. Não nos colocamos no lugar do outro para sentir e experimentar o que o outro experimenta dentro de sua alma, dentro de sua mente, dentro de seu coração. E Cristo tem vários ensinamentos que nós poderíamos dizer que são desafios de praticar e vivenciar a empatia. Jesus diz em Mateus 25 que no fim dos tempos ele viria julgar as nações e separaria as ovelhas dos bodes. E como um pastor, nesta parábola, como um pastor que separa as ovelhas dos bodes, Jesus diz que ele diria às ovelhas: entrem, benditas de meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês souberam me acolher, me hospedar. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e vocês me visitaram. Eu estive preso e vocês foram me ver. Foram me trazer uma palavra de transformação e me ver nas minhas prisões. E Jesus diz que as ovelhas perguntarão: mas quando? Quando, Senhor, o Senhor passou por isso e nós fizemos isso tudo? E Jesus responde: olha, quando vocês fizeram a qualquer pequenino, a qualquer pessoa que passa por isso na vida, quando vocês fizeram ao próximo, vocês estavam fazendo para mim mesmo, porque eu tomo como minha as aflições dos seres humanos. E quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, vocês estavam fazendo para mim mesmo. Quando vocês fizeram para qualquer pessoa que precisava desse amor, dessa servidão amorosa, dessa empatia, dessa compaixão, quando vocês fizeram para cada um deles, vocês estavam fazendo para mim. E da mesma forma, Cristo diz que
dirá o contrário aos homens que o pastor terá separado como se fossem bodes. Dirá: olha, se afastem de mim, malditos, eu não conheço vocês, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês não me hospedaram. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu adoeci, vocês não foram me visitar, não foram cuidar de mim. Não me ajudaram no meu tratamento, não me ajudaram com remédios. Eu estive na prisão e vocês nunca foram me ver. E eles perguntaram: mas quando, Cristo, nós te vimos passar esses sofrimentos e não te demos a devida atenção, devido socorro? Quando isso, Cristo? E Cristo responderá: quando vocês não fizeram, quando vocês deixaram de fazer, quando vocês se omitiram diante da dor de qualquer homem, de qualquer próximo na vida, vocês deixaram de socorrer a mim mesmo. Essa passagem, essa parábola, ela fala. Ela também poderia se encaixar num exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, de sentir dentro de si o que o outro está sentindo no momento e buscar socorrê-lo, e buscar ajudá-lo. Então, há várias formas de praticarmos a empatia. Jesus, nessa parábola, ele está listando. É dar de comer ao que necessita, ou seja, socorrer alguém que passa por necessidades. É dar de beber ao que tem sede. É hospedar estrangeiros. É visitar os que estão na prisão, levando amor, levando uma palavra de transformação, de salvação. Visitar os enfermos é cuidar de um enfermo, ajudá-lo com medicamentos. São atos práticos de amor. E há também os atos espirituais. Eu poderia simplesmente ter parado a gravação do vídeo e ter ido orar por aquela pessoa que estava passando ali enferma. Há vários atos espirituais de praticarmos, várias formas espirituais de praticarmos a nossa empatia. Se você ouvir uma sirene tocando ou algum pedido de ajuda, de socorro, pare e busque socorrer aquela pessoa, busque ajudar. Ou se é uma ambulância que passa com a sirene alta, paremos tudo o que estivermos fazendo, possamos ligar o nosso pensamento com Deus e orarmos por aquela pessoa. Praticarmos a empatia de forma espiritual, orando por aqueles que sofrem, orando por aqueles que necessitam, orando por aqueles que precisam de um socorro físico ou espiritual da parte de Deus. Que nós possamos praticar mesmo o exercício da empatia, porque muitas vezes ficamos só presos ao nosso egoísmo e não percebemos os que estão ao nosso redor e estão sofrendo. Os que estão ao nosso redor e estão pedindo ajuda, estão precisando de um apoio. Nós tapamos o nosso ouvido para as sirenes das ambulâncias que passam alto pelo nosso cotidiano a cada dia. E nós preferimos ficar irados porque nos atrapalhou em algo, porque nos interrompeu de cumprir, de realizar alguma vontade egoísta, mesquinha, ou até mesmo uma vontade nobre, mas que poderia esperar. Que não seja assim em nós no dia de hoje, mas que
aprendamos com Cristo e com todos os ensinamentos do Cristo que podem se encaixar nesse conceito tão falado nos dias de hoje, mas tão pouco vivido, tão pouco praticado, que é a empatia. Que Cristo nos ensine a termos um coração, uma mente, uma alma mais empática no dia de hoje. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus.